Depois desse vídeo, você nunca mais vai ficar perguntando por aí se a característica A ou B dá para analisar numa cópia. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje, a insegurança de muitos peritos. Saber quais são as limitações de uma análise grafotécnica em uma cópia digitalizada. Você já até deve ter ouvido por aí algo do tipo: a análise em cópia é possível sim, mas você deve considerar e esclarecer todas as limitações. E aí você pega um documento digitalizado e no fim continua sem saber o que você pode ou não fazer e continua com a dúvida. E nesse vídeo eu vou resolver isso de uma vez por todas, de um jeito que ninguém nunca te explicou antes. A primeira coisa que você precisa saber é que existem alguns parâmetros que o perito aprende para começar a entender as limitações na análise grafotécnica desse tipo de material. O que acontece muitas vezes é que você acaba tentando decorar quais características dá para analisar numa cópia digitalizada e quais não dá. Então, pressão não dá para analisar, ataque não dá para analisar, comportamento de pauta, inclinação axial, esse dá, e assim por diante. Acontece que preste atenção no pulo de gato que eu vou ensinar agora. Não é decorando se a característica X ou Y fica prejudicada que você efetivamente vai ter segurança e vai aprender a trabalhar as limitações de uma perícia grafotécnica em uma cópia digitalizada. Na verdade, você vai fazer isso com uma coisinha muito importante da perícia grafotécnica que se chama raciocínio pericial. Mas afinal de contas, o que diabos é raciocínio pericial? Eu vou te explicar da forma mais simples possível. Sabe raciocínio lógico? Quando você está tentando descobrir alguma coisa, você tem uma série de informações e você vai desenvolvendo um caminho, ligando uma coisa na outra. Isso aqui tem a ver com isso por causa disso. Você vai desenvolvendo uma construção, um pensamento lógico até você chegar numa conclusão. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Pensa aqui comigo, a grafotécnica, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai começar ali com vários elementos diferentes, com várias informações sobre aquelas assinaturas, assim como você começa com várias peças aleatórias para montar esse quebra-cabeça. Aos poucos você vai analisando todas as peças, todas as informações que você tem, você vai organizando o que é mais importante, o que já tá te direcionando para montar aquela figura, uma parte mais importante, por exemplo, você monta as bordas primeiro. E assim como no quebra-cabeça, onde você vai ligando uma informação na outra, você vai conectando uma peça na outra, você vai raciocinando por que cada peça vai em cada lugar, na grafotécnica o perito também vai construindo a sua convicção aos poucos, justamente ao identificar as relações entre uma característica e outra, qual a importância daquela característica e assim por diante. Então, assim como em um quebra-cabeça, na grafotécnica é importantíssimo usar de raciocínio e valorar cada peça, cada informação, de tudo que você tem à sua disposição, de todas as peças, todas as informações que você tem à sua disposição, para que no final você consiga encaixar todos esses elementos e chegar em uma conclusão concreta. Essa é uma associação que eu gosto muito, é uma associação que eu criei da grafotécnica com o quebra-cabeça. Eu acho que faz muito sentido, é assim que eu enxergo a grafotécnica e é assim que eu gostaria de inspirar vocês a enxergarem também. Então, antes de eu te ensinar o passo a passo de como você vai desenvolver o seu raciocínio pericial na análise de uma cópia digitalizada, deixe um comentário aqui no vídeo escrito raciocínio pericial e um emoji de quebra-cabeça. Ou você pode só comentar o emoji de quebra-cabeça também. Eu vou adorar ver vocês aderindo a essa ideia e o seu comentário, a sua participação é muito importante para ajudar o canal, para ajudar o meu trabalho, para me ajudar. Então não vá embora sem deixar um comentário nesse vídeo. Dito isso, vamos pro raciocínio. Eu vou te ensinar agora um guia para você seguir quando você estiver diante de uma análise em cópia digitalizada, de um documento digitalizado. Esse guia nada mais é do que o raciocínio que eu costumo fazer quando eu tô diante de analisar uma assinatura numa cópia digitalizada, eu não tenho a via original, e eu coloquei todo esse raciocínio de uma forma prática e simples, em etapas, para que qualquer pessoa consiga entender como o raciocínio pericial vai ser aplicado nessa situação da grafotécnica. Quando você precisar analisar uma assinatura em um documento digitalizado, nós vamos ter primeiro a etapa da observação e depois a etapa do raciocínio. Dentro da etapa da observação, a primeira coisa que você vai fazer é verificar na cópia, nesse documento digitalizado, quais características você consegue ver. Um exercício simples de percepção. Quais características da escrita você efetivamente consegue ver e identificar nessa assinatura. Feito isso, a segunda coisa que você vai fazer é identificar quais características da escrita você não
não consegue ver. De novo, um exercício simples de percepção. Literalmente, olhe no documento quais características da escrita, aquelas que a gente aprende lá no curso básico, você não consegue ver, você não consegue determinar, você não consegue identificar nessa digitalização. Com essas informações, nós vamos para a segunda etapa, que é o raciocínio. A terceira coisa que você vai fazer, partindo para a etapa do raciocínio, é responder a seguinte pergunta: das características que você consegue ver, quantas e quais tem uma alta relevância? E aqui um breve adendo que para você saber a relevância de uma característica da escrita, de um elemento individualizador, você tem que ter o mínimo de raciocínio pericial também desenvolvido em relação à análise grafotécnica em si, porque as coisas podem ser diferentes a depender principalmente das circunstâncias do caso e da complexidade da assinatura que você está periciando. Então não é um negócio engessado que tal característica sempre vai valer mais, tal característica não necessariamente é significante. Mas isso é um papo para outro vídeo, só deixando esse adendo aqui mesmo. Feito isso, a quarta coisa que você vai fazer é responder a seguinte pergunta: das características que você não consegue ver, que está fora do seu campo de trabalho, está fora da sua análise nesse caso, quantas e quais têm uma alta relevância para a sua conclusão técnica? Se você ainda está aprendendo a desenvolver raciocínio, se você vai seguir esse passo a passo pelas primeiras vezes, eu recomendo muito que você vá anotando todas as etapas, todas as informações e observações que você for tirando de cada uma dessas etapas, de todas as características, vá anotando para que você consiga ter uma visão geral, uma visão ampla de tudo que você tem realmente à disposição para trabalhar. Quais características você realmente tem para trabalhar, quais características relevantes você tem para trabalhar. Porque isso vai ser importante para você saber se você tem material suficiente para embasar uma conclusão, qual nível de conclusão. Finalizou essa etapa? Agora a próxima coisa é focar apenas nas características que você consegue ver. Nessa etapa eu quero que você avalie quantas características você tem à disposição. Você tem muito ou poucos elementos para trabalhar nessa análise grafotécnica. E claro que isso também vai estar relacionado diretamente à complexidade da assinatura, tá? Não a complexidade do caso em si, a complexidade da assinatura, porque quanto mais baixa a complexidade, menos elementos você vai ter para trabalhar. Menos elementos individualizadores vão estar compondo aquela escrita e, consequentemente, você vai ter menos elementos para tentar identificar aquele punho. Então, nessa etapa também leve em consideração isso. Veja quantas, em quantidade mesmo, eu estou falando, quantas características você tem à disposição para trabalhar nesse caso. E leve em consideração a complexidade da assinatura. E o último passo, que é o que vai mais exigir de você, é aqui que você vai colocar todo o seu conhecimento de perícia para jogo. A próxima coisa que você vai fazer é, dessa quantidade de características que você tem à disposição, que você consegue ver, avalie, responda a seguinte pergunta: esses elementos têm grau relevante que te permitam chegar em alguma conclusão? Veja bem, eu não falei conclusão categórica, eu falei alguma conclusão. Ou seja, o objetivo de todo esse caminho, todo esse passo a passo que eu acabei de te ensinar, é para que no final você consiga responder a seguinte pergunta. Essa é a pergunta final que você precisa conseguir responder ao final, ao ter analisado todas essas características da forma que eu acabei de ensinar. Com os elementos que eu consigo ver nessa cópia digitalizada, dá para concluir alguma coisa sobre essa assinatura, ainda que não seja categórica? É isso que você precisa conseguir responder quando você estiver analisando uma cópia digitalizada. É isso que vai determinar o grau de limitação da sua perícia ou até mesmo a impossibilidade de realizar a perícia nesse material. É com esse raciocínio que você vai saber de verdade avaliar quais características dá para trabalhar, quais não dá, é possível fazer uma perícia nessa cópia ou não. A maioria das digitalizações, mesmo a que às vezes parecem ruins, permitem que você, perito, consiga trabalhar e chegar em algum nível de conclusão final. É importante que você tome cuidado com afirmações baseadas em eu acho. Na grafotécnica trabalhamos com fatos, é uma ciência, então nós não podemos cair no eu acho. Então busque aprender sobre outras formas de conclusão, não fique preso somente ao autêntico falso, porque a nossa conclusão está diretamente ligada às limitações da perícia, da análise. Então se a sua análise tiver limitações, a sua conclusão também terá limitações. Então busque aprender formas diferentes de apresentar a sua conclusão, formas que te deem mais flexibilidade para você expressar a conclusão dos teus exames. Treinando esse raciocínio que eu acabei de te ensinar, aos poucos você vai adquirir segurança e confiança para verificar cada vez melhor o que dá ou não para fazer numa análise grafotécnica de uma cópia digitalizada. Se você não entendeu muito bem, achou o vídeo um pouco confuso, por favor, volte e assista de novo. Esse conteúdo que eu trouxe para vocês, ele é bem denso mesmo, ele é bem técnico, é um conteúdo para quem já tem conhecimento de grafoscopia, ele é um pouco mais avançado, digamos assim. Então pode sim ser necessário que você
você assista novamente o vídeo, pause em cada etapa para realmente entender o que você precisa fazer em cada parte. Esse é um vídeo para você estudar mesmo. Mas de nada adianta você só assistir o vídeo e não aplicar. Você realmente precisa raciocinar o que eu te ensinei aqui. Então, na sua próxima análise em cópia, na sua próxima perícia em uma cópia digitalizada, volte nesse vídeo e faça cada etapa em detalhes. Eu garanto que vai te ajudar a direcionar muito melhor o que você pode ou não fazer nessa cópia aí. E ao desenvolver esse raciocínio pericial, você não vai mais ficar preso em decorar características que pode ou não. Você vai ter segurança, você vai ter conhecimento e você vai ter capacidade técnica para avaliar aquele documento caso a caso e ter um embasamento do que dá para fazer ou não, quais são as limitações. Se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre raciocínio pericial, me seguem lá no Instagram, @peritajuliana. Já tem alguns conteúdos voltados só para raciocínio lá. Nos stories também eu faço sequências com situações reais de perícia e te ensino como você, perito, pode desenvolver o seu raciocínio pericial para realmente aplicar o conhecimento que você já tem e saber avaliar tecnicamente as perícias. Inclusive, se você quer o conteúdo de hoje todo escrito, organizado, com todas as etapas, já tem esse mesmo conteúdo em formato de carrossel lá no meu Instagram. Corre lá e salva para você poder consultar quando você precisar. Por último, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E claro, se você quer aprender ainda mais sobre perícia grafotécnica, sobre raciocínio, é só continuar aqui nesse canal, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo.